Abrindo o nosso programa com a notícia de que o juiz Sérgio Moro, agora à tarde, derrubou o sigilo de parte da delação premiada de Antônio Palocci. O magistrado liberou o acesso ao primeiro anexo do documento. São 62 ao todo. Essa primeira parte diz respeito ao loteamento de cargos na Petrobras e sua utilização pelo governo federal para a prática de crimes. O ex-ministro sustenta que Lula sabia da prática desde 2007. Mais do que isso, o petista costumava fingir indignação com os corruptos. Segundo ele, aspas, era comum Lula, em ambientes restritos, reclamar e até esbravejar sobre assuntos ilícitos que chegavam a ele e que tinham ocorrido por sua decisão. Palocci relata em outro momento que Lula dividiu os seus grupos de influência em dois, os programáticos e os pragmáticos. O primeiro seria liderado por ele e o segundo por José Dirceu. O ex-ministro afirma que venceram os pragmáticos, o que levou ao mensalão. A delação conta ainda que o PT gastou 1 bilhão e 400 milhões de reais para eleger Dilma Rousseff. A quantia do Caixa 2 representa, na verdade, mais do que o dobro do valor declarado ao TSE. Uma delação bomba há 6 dias das urnas, Vera Magalhães. Pois é, a delação já foi homologada há alguns meses, né, Silvio? E ela é uma delação diferente, fechada com a PF, sob a condição de que os benefícios só passarão a vigorar e que o Palocci só fará jus a eles uma vez apresentadas as provas e comprovadas as acusações. Então, o que o juiz Sérgio Moro faz agora é levantar o sigilo do anexo 1, porque ele diz que faz isso porque essas alegações dizem respeito a uma das ações contra o Lula há 6 dias das eleições e sem essas provas de corroboração, né? Ele levantou o sigilo do depoimento do Palocci nesse anexo 1, mas as provas de corroboração não vieram junto, então por hora é mais do mesmo, não no conteúdo, mas na prática em relação às delações anteriores da Lava Jato. Dito isso, é lógico que é bombástico. É alguém do primeiríssimo escalão do petismo, o líder do grupo que ele próprio chamou de programáticos, numa tentativa de limpar a própria barra, mas que na verdade nada mais era do que uma disputa pura e simples por poder entre ele e o Zé Dirceu, que se instalou desde o dia 1 do governo Lula com as consequências sabidas. Os dois disputavam o cargo de primeiro-ministro do governo e a expectativa de suceder o Lula em 2010. Ambos caíram antes disso e veio a desgraça de Dilma Rousseff. O que ele narra ali também não é de todo novo. Muito do que está ali, quase o todo da delação neste anexo já é conhecido. A saber, como foram parar lá os diretores indicados por cada um dos partidos, as entrevistas que o Silvio Pereira fazia com os diretores que eram indicados pelos partidos, a troca de um diretor do PSDB por um do PP, a saber, Paulo Roberto Costa, o notório Paulo Roberto Costa, e tudo mais. O que fica substancioso, dito na boca do Palocci, é como essa engrenagem foi montada, sob os auspícios do Lula, o comando do Lula e a anuência do Lula em todos os momentos. Então, ele relata 2 reuniões importantes, uma de 2007 e uma de 2010, em que o Lula... Essa de 2007, em que ele teria feito esse papelzinho de louco, de bancar o louco que não sabia de nada, quando sabia de tudo, e o Palocci disse, não, foi o senhor mesmo que mandou montar. E a de 2010, no Palácio da Alvorada, na presença da Dilma, em que já diante da descoberta do pré-sal, o PT se viu ali na iminência de emendar vários governos e perpetuar seu projeto de poder, e que aí o Lula teria sido explícito quanto à cobrança de propina, da qual encarregou o próprio Palocci, e a sua ligação com a campanha da Dilma de 2010. Então, é um conjunto que faz todo o sentido narrativo, mas do qual a gente ainda não viu as tais provas de corroboração. Dito isso, ainda tem que se falar um pouquinho do timing da decisão do Moro, né? E aí a gente chega num ponto que a gente tem salientado aqui no 3 em 1 em várias dessas últimas decisões, seja do Ministério Público, da Polícia Federal ou do Judiciário, às vésperas da eleição. Essa delação tem meses, ela está sendo negociada, na verdade, há mais de ano. Fazer isso a 6 dias das eleições me parece algo que dá margem
a que o PT alegue uma interferência no eleitoral. O Moro diz justamente o contrário. Ele deu essa decisão no bojo de um pedido da defesa do Lula, que pedia a suspensão dessa ação por conta das eleições. Ele diz que não há mais depoimentos a serem colhidos nesta ação, por isso não acatou o pedido do PT e tornou público o depoimento do Palocci, sob a alegação dele de ajudar a defesa, inclusive do Lula, para poder se defender do que ele diz. Me parece ali um artifício, engenhoso, porém um artifício, e claramente vai ter uma consequência política que a gente ainda vai ver e vai mensurar qual é. Andreasa, sigo com você, lembrando que esse é só o primeiro dos anexos, tem muita coisa ainda a vir à tona. Silvio, um juiz, em tese, não deve agir preocupado com a repercussão dos seus atos se age sob o império da lei, com base no que está na lei. Não é a primeira vez que o juiz Sérgio Moro se vale desse tipo de expediente. E tem sido, ao longo dos anos, amplamente apoiado e encorajado pela sociedade brasileira e pela imprensa. Surgiu um herói na figura do Sérgio Moro. Não sei qual é a sua intenção ao liberar o conteúdo desse anexo nesse momento. Não sei e não me interessa e não especularei a respeito. O que eu sei é que ele não fez inconsciente de que estamos a menos de uma semana da eleição, e da eleição a presidente, em que o PT, partido do Palocci, ou ex-partido do Palocci, é um agente importante. É evidente, inquestionável, incontornável, que a liberação desse conteúdo tem impacto no processo eleitoral, na reta final do processo eleitoral, que interfere no processo eleitoral. A minha opinião é conhecida. É a hora de cultivar a impopularidade. Acho inadequado, acho que não cabe. A Vera acabou de dizer, a delação do Palocci, nós temos conhecimento de que ela foi acertada com a Polícia Federal há pelo menos 4 meses. Esse ano, no começo desse ano ou um pouco depois, meados desse ano. Esse conteúdo já havia antes da pré-campanha, antes da campanha iniciar. E o fato é que há 6 dias da eleição, e aqui fala alguém que é insuspeito de paixões petistas. O fato é que há 6 dias das eleições, esse conteúdo se torna público. Há algo de novo nele, de grande novidade? Não. Mas há um texto aí apresentado, crível, né? Uma narrativa crível de como as coisas foram construídas, inclusive a estrutura mafiosa. Essa prática do Lula, segundo o Palocci, de testar um discurso para ver se calhava, se enganava com os seus colaboradores, é estratégia tipicamente mafiosa. Há vasta literatura a respeito. Mas, de novo, minha gente, é uma delação premiada modelo brasileira. Qual seja a palavra de alguém contra outrem, este alguém em busca de benefícios, sem ainda haver entregado provas que corroborem o que diz. É o padrão da delação premiada no glorioso Brasil rumo à vala. Só um adendo, consta que ele já está entregando essas provas, e a gente disse isso aqui antes. O que eu notei é o fato de ter sido aberto o sigilo do que ele disse e não dos documentos de corroboração que embasam isso ao mesmo tempo, que eu acho que seria algo bastante didático, já que se fez essa mudança no acordo dele, no escopo do acordo dele, e que ele só passará a cumprir, a gozar dos privilégios a partir do momento em que essas provas forem apresentadas. Já vejo apostos também no Rio de Janeiro. Silvio. Marcelo Madureira. Silvio. Oi, Andreasa, vamos dar um oi pro Madureira primeiro? Tudo bem, Madu? Tudo claro, bem, depois eu Silvio? falo. Tudo bom? Oi, Andreasa, oi, Vera. Não, esse assunto realmente é da maior importância, porque você veja bem, se divulgou um anexo, são 62 anexos, então você imagina a massa de informação que você tem aí.
Eu também tenho notícia de que o Palocci já estaria fornecendo essas provas todas, né? Mas, realmente, você liberar, levantar o sigilo desses documentos a 6 dias das eleições, não é, talvez, uma medida muito prudente. Da mesma forma que é uma medida imprudente, eu acho que é até uma provocação, o juiz Ricardo Lewandowski, o ministro Ricardo Lewandowski, caçar uma liminar do ministro Fux, ou seja, dá uma briga de foice em quarto escuro lá no Supremo Tribunal Federal, permitindo, mais uma vez, que se entreviste o ex-presidente Lula, esse que hoje que faz parte da população carcerária, né, uma vez que já foi condenado em 2 instâncias, né, em tribunais coletivos, por crime de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e essa coisa toda que vocês sabem. São duas medidas, né, bastante assim, discutíveis, principalmente no contexto em que estamos, né, o timing, como disse muito bem a Vera, ou foi o Andreasa, o timing não foi levado em consideração, né? E isso só aumenta o clima de insegurança jurídica, que cada vez mais aumenta no país, né? As decisões do Supremo agora são tomadas de forma monocrática, se levanta sigilo de documento, ou veja, parece que o judiciário virou a casa da mãe Joana, no momento em que você tem 2 poderes sob escrutínio, ou seja, o poder executivo e o poder legislativo vão se submeter agora ao processo eleitoral. Então, o judiciário, mais do que nunca, é o garantidor da ordem pública, é o garantidor das instituições. Deveria ter um mínimo de prudência, de recato. O clima, eu tenho andado aí esses dias bastante, o clima está muito pesado por aí. O problema desse pessoal é que eles ficam trancados nos seus tribunais, ainda mais o pessoal de Brasília, trancado num tribunal em Brasília, eles não têm ideia, não têm noção da temperatura que está a nação. As duas coisas, o pior disso é que resulta num clima de insegurança jurídica principalmente. Logo, o judiciário, que nesse momento tem que ser o balizador, né? Ele vai ter que servir como um equilíbrio. Isso é muito preocupante. Andreasa, volto com você então, a gente segue no tema. Silvio, a crise institucional brasileira profunda e insuperável com a eleição do novo presidente, seja quem for, está dada. Da mesma forma que nós vivemos já há algum tempo, talvez já há alguns anos, sob insegurança jurídica, emanada desde o Supremo Tribunal Federal. É a origem, o coração da insegurança jurídica no Brasil. Isso está dado, tá? A tragédia está dada. A vida pública no Brasil é caótica. A administração pública está travada, continuará travada para quem vier a governar o Brasil em janeiro. Esse movimento do Sérgio Moro de hoje, com todo o respeito que eu tenho por ele, questionável, segundo as circunstâncias que eu descrevi aqui agora há pouco, pode piorar. O Madureira acabou de dizer que são 62 anexos. Ele liberou 1. Será que isso vai se transformar numa novela brasileira a 6 dias da eleição? Será que virão outros capítulos? Diariamente, blocos dessa delação surgindo, sendo circulados, sendo divulgadas daqui até a eleição? A gente tem que ter cuidado com o momento que a gente está vivendo. Já há um clima de beligerância muito grande. É preciso ter serenidade nesse momento, botar essa bola no chão. Não é bom o clima no Brasil, não há nenhum motivo para otimismo. Pois é, e os outros anexos devem ali entregar detalhes de esquemas na Sete Brasil, nas obras de Belo Monte, na compra de blocos de exploração na África e na relação entre o Grupo Chaim, o PT e o Instituto de Pesquisas Vox Populi, Vera. Pois só respondendo a essa coisa do Andreasa, a coisa não circulou, ela foi colocada dentro
expediente lá dentro do EPROC, que é onde ficam os documentos. Ela foi legalmente quebrado o sigilo, e ele faz menção específica a esse anexo, de onde eu depreendo que, pelo menos nesta ação, os outros não vão ser disponibilizados e não vão ter o sigilo levantado. O que ele diz? Dos depoimentos prestados por Antônio Palocci Filho no acordo, o termo de colaboração número 1, esse, portanto, diz respeito ao conteúdo do presente feito. Examinando seu conteúdo, não vislumbro riscos à investigação em outorgar-lhe publicidade. Havendo, ademais, ação penal em andamento, a publicidade se impõe, pelo menos no que se refere ao depoimento que diz respeito ao presente caso. Então, ele está dizendo que a publicidade se impõe até para que a defesa do Lula possa ter acesso aos documentos. E daí, a gente também pode tirar uma conclusão, que a gente já tirou aqui muitas vezes neste programa, que é real, que a defesa do Lula, na sua afoiteza e na sua ânsia recursal, muitas vezes dá tiro no próprio pé. Esse parece ser um caso em que a defesa do Lula suscitou a possibilidade do Sérgio Moro quebrar o sigilo da delação do Palocci. Porque quando ele pede a suspensão do feito, ele dá margem a que o Moro decida que sim ou que não, e no caso ele decidiu que não, que o prazo deve continuar correndo e que, portanto, para suas alegações finais, cujo prazo está se encerrando, o Lula deveria ter acesso ao depoimento do Palocci, e aí ele torna público. Isso não tira o que eu disse antes, eu acho o timing ruim, o timing eleitoral, mas foi provocado pela defesa do próprio ex-presidente Lula. Em relação ao que o Madureira falou, eu acho que a decisão do Moro, a gente sempre fala aqui que o Moro é um enxadrista. Ele olha o tabuleiro e ele vê como esse tabuleiro se move e como isso pode impactar a Lava Jato ou não. Com essa briga do Supremo, e é o nosso próximo tema aí de debate, eu acho que ele vislumbrou a possibilidade do Lula mover uma peça no tabuleiro e reforçar a narrativa de que era vítima de um golpe, diante dessas entrevistas que ele vai começar a dar, que era vítima de perseguição. Então, eu acho que ele se antecipou e falou, é perseguição? Então, vamos mostrar aqui tudo que tem. Mas aí, acho que a gente já pode entrar no próximo tópico aí, Silvio. Vamos lá, só, Madureira, para você arrematar então, só mais uma frase aqui da delação que me chama a atenção. Estima que das 1.000 medidas provisórias editadas nos 4 governos do PT, em pelo menos 900 houve tradução de emendas exóticas em propina. Isso também me chamou a atenção aqui. Passo a bola para você. Pois é, ô Silvio, isso denota o caráter assim, industrial, né? Digamos que talvez o que o PT tem de melhor, em sua aliança até com o PMDB também, nunca devemos esquecer, é essa capacidade de se organizar para, digamos assim, surrupiar, colher propinas. Se eles usassem toda essa esperteza, toda essa habilidade, toda essa organização em prol da sociedade brasileira, imagina o quanto que esse país não teria avançado. Então, você vê, de 1.000 medidas provisórias, 900 você colocou ali, digamos, cláusulas, medidas chamadas exóticas, com fins os mais deletérios possíveis. Não é à toa que o Brasil está na atual situação. Não tem jeito, porque não só o prejuízo financeiro em si, é um prejuízo moral. Você, de certa forma, você desmoraliza um poder, você desmoraliza as instituições, você desmoraliza o capitalismo, a economia de mercado. Nada fica de pé, nada fica de pé. E aí, hoje o Brasil está de joelhos em frente a uma encruzilhada que não sabe para que lado vai.